Você não se ama. Por isso você se sabota. Por isso você precisa que o seu sistema familiar te aprove. Você precisa que a sociedade, que os seus amigos te aprovem. Amado ser de luz, me chamo Rose Soares, estou consteladora sistêmica. No vídeo de hoje vou falar sim do amor próprio, trazendo a filosofia sistêmica. E esse é o objetivo aqui deste canal, compartilhar com você essa filosofia e tudo que eu aplico na minha vida. Porque antes de me tornar uma consteladora, eu tive que percorrer uma longa jornada. A filosofia sistêmica foi um dos caminhos, e daí o principal, que eu utilizei para sair do vale da escuridão, do vale da sombra, do fundo do poço, ok? E depois eu decidi, quero fazer isso, porque fez sentido para mim e me ajudou, ok? Vamos ao vídeo então, para que ele seja breve e para que você jogue para o seu coração, que eu vou colocar aqui. Eu iniciei dizendo que você não se ama, por isso você fica aí esperando a aprovação e você acaba se auto-sabotando muitas vezes, tá bom? Ok, vamos até a raiz sistêmica disso? Vamos lançar um olhar sistêmico? Vamos olhar para enxergar? Ok. Primeira coisa, quando a gente está esperando a aprovação da sociedade, do marido, da esposa, namorado, namorada, de quem quer que seja nesse mundo do Criador, é porque dentro de nós existe uma criança interior amedrontada que ainda está esperando pelo olhar da mamãe e do papai, ok? Ok. Então, na verdade, quando eu ajo assim, eu estou projetando a dor da minha criança no mundo, certo? Ok. Então, eu tenho que olhar para dentro. Está lá a raiz dessa autossabotagem, desse medo do mundo, está na minha criança interior. Ok. Como é que eu resolvo isso? Por que isso acontece na minha vida? Né? Primeira coisa, por que isso acontece na minha vida? Segunda coisa, como eu resolvo isso? Tá. Veja, o que eu vou compartilhar não é uma receita de bolo, mas é o que via de regra acontece. Por quê? Porque cada ser humano é único, cada sistema familiar é único. Aqui eu vou trazer a minha própria experiência e a de muitas maravilhosas e maravilhosos que eu conduzo no campo de constelação, certo? Ok. Vamos citar o meu exemplo e daí você joga para o seu coração maravilhoso, não traga a sua mente ser de luz, traga a sua alma, o seu coração, para você entender o que eu tenho para compartilhar, porque é muito profundo e vai te levar à clareza. Você vai conseguir agir melhor na sua vida, certo? Então, tudo que eu fazia antes de me curar não tinha valor. Eu estava sempre fazendo de tudo para agradar, tudo e todos, porque eu precisava ser aceita, me sentir pertencente e eu precisava que dissessem, você é maravilhosa, você faz tudo muito bem feito. Então existia dentro de mim uma necessidade profunda de ser aceita, amada, porque eu não me amava, zero amor por mim mesma. Então é claro que eu não gostava de mim mesma e tudo que eu fazia não estava bom. E eu fazia muito. Eu me sacrificava. Mas o que eu não sabia é que eu estava projetando a dor da minha criança em todas as relações da minha vida maravilhosa. A minha menininha. Por quê? Porque a minha mamãe foi embora quando eu tinha 7 meses. Então, eu não tive a aprovação da minha mãe, a validação da minha mãe na minha vida, na minha infância, dos meus 0 aos 7 aninhos. Embora eu carregasse toda a dor da minha mamãe. Sim, porque quando eu estava no ventre dela, eu já me emaranhei ali as sombras dela. Porque já teve uma rejeição lá atrás. Então, ferida da rejeição, eu entendo. Ferida da traição, eu entendo. Ferida do abandono, eu entendo. Eu sei que existem essas feridas em mim. E eu sigo curando elas com amor. Estou consciente. E não era só da minha mãe, porque meu papai me pegou
7 meses, um bebezinho, e me entregou aos cuidados de outra pessoa, porque meu papai tinha os seus 60 e poucos anos quando eu nasci. Naquela época, uma pessoa com 60 e poucos anos já era considerada idosa. Não, hoje em dia não é mais assim, amado ser. Mas lá atrás, há muitos anos atrás, a long time ago, como dizem os americanos, uma pessoa de 60 e poucos anos era considerada idosa. Ok, tudo bem. Então, lá veio de novo a ferida da rejeição, a do abandono, a da traição, porque o meu papai também me abandonou, certo? Está aí a receita de bolo. Essa é a receita de bolo para a pessoa se sentir o zero à esquerda, o nada. Não sentir amor próprio, autoestima baixíssima. Então, isso reflete em todas as relações da vida. Então, pega essa minha parte da história e coloca na sua. Esse foi um movimento de amor interrompido entre mim, meu papai e minha mamãe, tá? Que refletiu por anos e anos na minha vida até eu querer deixar de existir verdadeiramente. Foi difícil, foi desafiador o negócio, amado ser de luz. Hoje eu dou risada aqui, mas foi bem desafiador, tá bom? Eu não queria mais habitar esse corpo, se é que você me entende. Então, se você passou por um movimento de amor interrompido entre seu pai e sua mãe, seja drástico como esse, de os dois te abandonarem, ou um te abandonar, você passou por um movimento de amor interrompido. Isso aí já nasceu ferida da rejeição, do abandono, da traição, tá bom? Ok. Quer dizer necessariamente que precisa que o pai e a mãe tenha literalmente abandonado? Não, pode ser, como acontece muito. Aliás, na minha família tem muitas essas histórias, né? Porque eu venho lá de Minas Gerais, do interiorzinho, então eu morava próximo a Governador Valadares. Governador Valadares, lá em Minas, é uma cidade que muita gente até hoje vai para os Estados Unidos. Um exemplo. Então tem muito papai e mamãe que deixa o filhinho, bebê, pequeno, criança, com os avós, com os pais, e vão para os Estados Unidos fazer dinheiro, ganhar dinheiro. Eles acreditam que só indo para os Estados Unidos, é uma crença, vai trazer a eles sucesso, vai fazer com que eles tenham dinheiro. Então eles vão para lá e trabalham muito para fazer dinheiro, mandar o dinheiro para o Brasil e ficam lá. 15, 20 anos da vida trabalhando lá de forma ilegal e os filhos crescendo aqui sem eles. Literalmente eles abandonaram os filhos? Não. Deixaram os cuidados do vovô, da vovó. Mas a criança não entende assim. A criança entende que o meu papai, a minha mamãe ou um ou outro me abandonou. Às vezes o marido vai para os Estados Unidos, eu estou citando os Estados Unidos como exemplo, você joga aí para todas as áreas da sua vida. Ou joga para todas as áreas da sua vida não, né, amado ser? Coloca em qualquer país que um pai ou uma mãe tenha ido para fazer dinheiro e o filho tenha ficado ou com um ou com outro ou com a vovô e a vovó. Muito bem. Então, muitas vezes o pai vai para os Estados Unidos, sigo nesse exemplo, e os filhos ficam com a mamãe. Criancinhas. Qual o sentimento da criança ali dentro, né? Ou ainda criança, às vezes é na primeira infância mesmo que o pai vai para outro país fazer dinheiro, ganhar dinheiro. O sentimento dessa criança é: o meu pai me abandonou. O meu pai foi embora. Às vezes o pai, quando a filha é pequenininha, o filho diz: eu nunca vou te deixar, filho. Papai sempre estará aqui para você. E talvez diga: papai está indo para outro país para trazer mais dinheiro, para te dar uma vida melhor. Mas a criança não entende desse modo. A criança vai entender: o meu pai me traiu porque ele disse que nunca me deixaria e me deixou com a minha mamãe. Às vezes, o pai passa 15 anos fora, 10, 15 anos. Perdeu toda a primeira infância dos filhos. Não estou julgando, porque aqui, dentro das constelações sistêmicas, na filosofia sistêmica, não tem lugar para julgamento, tá bom? Estou te levando consciência. Então, ele se tornou um estranho na vida do filho, da filha. E dentro dessa filha, desse filho, embora tenha se passado 10, 15 anos, existe uma criança interior. E essa criança tem a ferida da rejeição, do abandono, da traição. Depende das promessas que aconteceram lá na infância. Ok? Pronto. Suficiente para que essa filha, esse filho, projete isso nas relações de forma geral. E aí nasce aquela pessoa que quer agradar, que quer ser amada, que quer fazer parte, que vai fazer de tudo na relação amorosa, por exemplo, para não ser abandonada, traída, rejeitada, enfim.
Aqui eu estou fazendo um resumo muito breve de tudo que pode acontecer, mas é que meu objetivo é que você chegue ao entendimento, tá bom, amado ser? Beleza. Então, citei aqui esse exemplo. Ok. Então a pessoa não tem amor próprio. Ela não se ama porque ela entende, a criança dela. O meu pai não me ama, a minha mãe não me ama. Então ela não se ama. Por quê? Ela é metade pai, ela é metade mãe. Aquilo ressoa nela na vida adulta, né? Então ela projeta isso no mundo, essa falta de amor próprio, embora não admita. Embora na frente do espelho tire foto, compre roupas lindas, coma do bom e do melhor, viaje pelo mundo, está sempre buscando aprovação. Amado ser, amor próprio não está relacionado ao fato de você colocar a sua melhor roupa, de você viajar ao mundo, de você comer nos melhores restaurantes. Isso é ótimo, é maravilhoso, eu amo. Mas amor próprio é você com você. É você amar a sua própria companhia, a sua própria presença e até gostar de estar com outras pessoas no seu relacionamento amoroso, etc., de compartilhar o conhecimento com seus clientes, com o seu público, um exemplo, mas você não faz isso esperando ser aprovado, aprovada. Você faz porque você gosta, você faz porque é pra você. Independente do que vão dizer, deixar de dizer, você continua fazendo, continua seguindo na sua jornada, no seu propósito, nos seus objetivos, realizando os seus sonhos, sem esperar nada de ninguém, certo? Certo. Isso é amor próprio. E aí, claro, você se veste muito bem, viaja o mundo, come nos melhores restaurantes. Mas não é porque você precisa disso para alimentar a sua alma. Você não precisa disso porque está com fome de amor. Você faz porque é para você, certo? Ok. Então, se você tem essa vibração da falta de amor próprio, ou seja, a ferida da rejeição, do abandono, da traição está reverberando aí no seu campo de energia, você vai seguir no sofrimento. Então vamos trazer aqui a área profissional. Vamos colocar Rose de novo? Vamos. Olha só. Você que me segue aqui sabe que estou também advogada. Eu ainda estou advogada, gente. E por muito tempo eu fui advogada. Aí depois que eu mergulhei lá no Vale das Sombras, no fundo do poço, eu tive que me curar, conheci as constelações, na verdade as constelações chegaram até mim para me resgatar. E eu decidi, vou me tornar uma consteladora. Embora os meus ancestrais não estejam mais vivos, faz tempo que eles desencarnaram, porque eu sou a rapinha do tacho do meu papai, como eu também já disse aqui, existia dentro de mim uma necessidade de aprovação, de validação dos membros do meu sistema familiar, daqueles que já foram e dos que vieram depois de mim, porque do meu sistema familiar que vive, são parentes com os quais eu não convivo e muitos sobrinhos, né? Porque eu sou uma tia bisa. Acontece que o que eu faço, que são as constelações sistêmicas, por falta de consciência para muitas pessoas, choca com a crença de muita gente. Isso é uma questão de crença, tá? Porque a constelação sistêmica não é religião. Não tem nenhuma doutrina ligada. A constelação sistêmica é uma filosofia de vida. Mas, enfim, choca com a crença de muita gente e com alguns membros do meu sistema familiar, tá? Porque uma constelação sistêmica movimenta energia. A constelação sistêmica não está falando de espírito, não é uma manifestação espiritual. É energética. A gente lida com as memórias dos membros de um sistema familiar. É uma questão quântica. É pura física quântica, uma sessão de constelação sistêmica. Mas para quem não conhece, né, tem aí essa questão de achar que é misticismo ou que está ligado a espiritismo, que também não é verdade. Enfim, respeitando aí o pensamento de cada um, a crença de cada um, porque quem não conhece julga, né? Muito bem. Fato é que alguns membros do meu sistema familiar entendem que o meu trabalho choca com as crenças deles. Então, num primeiro momento, isso me doeu muito, porque eu queria ser aprovada. Eu queria ser a tia Rose validada, porque eu ainda buscava, mesmo já tendo passado pelo processo de cura, eu buscava pela aprovação dos que vieram antes de mim, ok? Certo.
Mas, quando eu entrei nesse movimento, eu senti que era a minha necessidade de pertencer, que eu precisava ser validada, aprovada, e que por isso que estava me doendo. Então, eu cheguei num ponto que ou eu desistia de tudo, porque senão os membros do meu sistema familiar não vão querer conviver comigo, né? Então, eu vou me afastar deles, eu vou para longe, ou seja, eu vou deixar de fazer parte. E é aí que muita gente desiste dos sonhos, né? Porque pode ser uma questão que está chocando com a crença dos membros do sistema familiar, ou pode ser uma questão que muitas pessoas do sistema familiar, ou um ou outro, às vezes o pai ou a mãe, diga, não vai dar certo. Você vai para aquele país lá, isso é perigoso. Você vai exercer essa profissão, isso não dá dinheiro. Tá acompanhando, amado ser? Então, é uma crença do sistema familiar, de achar que a profissão que você escolheu não dá dinheiro, que se mudar para outra cidade ou outro país é perigoso, que fazer uma viagem internacional para aprimorar suas qualidades profissionais, seus dons, talentos, habilidades é perigoso e tantas outras coisas, certo? Mas tudo isso são crenças do seu sistema familiar. Só que se você não está consciente, se você não se ama, não confia em você, não tem certeza de quem você é, e aí eu tô falando do ser de luz habitando o corpo físico, você vai sucumbir às crenças do seu sistema familiar. Você vai deixar de ir na sua viagem internacional. Por quê? Porque os membros do seu sistema familiar disseram que é perigoso. Ou seja, você está indo para um lugar onde eles nunca foram. Você está indo para muito além do lugar para onde eles foram. Você vai desistir da sua profissão do coração. Por quê? Porque os membros do seu sistema familiar entendem que isso não dá dinheiro. Você ainda pode desistir da sua profissão do coração, ou propósito, ou missão de alma, que é o meu caso. Isso daqui para mim é muito mais que um trabalho, é algo que eu posso fazer o tempo todo porque eu amo ser consteladora sistêmica, estar consteladora sistêmica, eu amo falar da filosofia sistêmica. Então, se você não está consciente, você desiste, você para, porque você está se afastando dos membros do seu sistema familiar, está indo para longe. Então, inconscientemente, o seu pertencimento, a sua necessidade de pertencer à primeira lei das ordens do amor, vai fazer com que você se sabote e desista dos seus sonhos e permaneça com os membros do seu sistema familiar, olhando para trás. A sua criança vai olhar para trás, para o papai, a mamãe, os membros do sistema familiar, porque você precisa continuar fazendo parte. Você vai sentir culpa, você não pode seguir adiante. E o que fazer? O que fazer nessa situação consteladora? Porque eu percebo realmente que eu chego até determinado ponto, em qualquer coisa que eu vou fazer na minha vida, que é diferente daquilo que os meus pais fizeram, fazem, e os membros do meu sistema familiar, e eu paraliso e desisto. Ou eu quero fazer uma viagem internacional e eu comento com eles e eles falam, é perigoso, não vai dar certo, e eu nem faço. O que eu faço? Primeira coisa, amado ser, se você tem um desejo no seu coração de exercer uma profissão, seguir o seu propósito de vida, de alma, viajar para o exterior, fazer um curso no exterior, estudar fora, se mudar, fazer o que quer que seja, sentiu aqui, é Deus que colocou esse desejo no coração, no seu coração. Não sei em quem você acredita, eu acredito no Criador, Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, que é tudo que é. Fonte criadora. Ele colocou esse desejo em você. Esse desejo não nasceu do nada. Então, você precisa manter a sua posição no seu sistema familiar, ou seja, no seu lugar de força. Estar na frente dos seus pais, olhando para frente e indo sempre adiante. Não comente com os membros do seu sistema familiar se isso vai se chocar com a crença deles, com o medo deles. Isso é deles, não é seu. O seu sonho é o seu sonho. Os seus parentes são os seus parentes, você é você. Então siga seu destino, mantenha a posição. Vai sofrer, vai doer, vai ser muito desafiador manter essa posição porque você vai se sentir sozinha, sozinho. É o seu pertencimento que está dizendo que você está se afastando. Atenção porque eu vou te dizer. Não importa o que aconteça na sua vida maravilhosa, você nunca vai deixar de fazer parte do seu sistema familiar. O sistema familiar não admite exclusão, tá bom?
Você não precisa da aprovação de ninguém, da validação de ninguém. É a sua criança interior que precisa. Você já tem a aprovação da fonte criadora. Você tem um corpo, sua alma habita esse corpo. Então foi Deus que te deu autorização. Ele te permitiu. Então você já tem a permissão daquele que é tudo, ou aquela, não sei. Deus é masculino, é feminino? Deus é masculino e feminino. Ele é tudo o que há, ou que é. Então, se você existe, habita um corpo físico, alma, você já tem a permissão do Criador. Sentiu um desejo profundo, ardente, no coração, na alma, é Deus que plantou esse desejo, dizendo que é possível. Então, mantenha a posição e siga adiante. E eu sei, você vai sentir no seu corpo o medo, a dor paralisante de estar se afastando. É porque você chegou num platô e você precisa avançar, precisa subir mais um degrau. Quanto mais você sobe um degrau, mais culpa você sente, mais sofrimento em determinado momento, mais a sensação de eu estou fazendo algo que não é legal, os membros do meu sistema familiar não me aprovam, isso vai bater em você. Então você vai se manter na posição. Por isso a importância de saber que você é um ser espiritual habitando no corpo físico, você está experienciando na matéria, precisam nascer de um homem e uma mulher, que são seus pais, mas para que isso acontecesse, você teve a permissão da fonte criadora. Quando você entende que você é um ser espiritual habitando no corpo físico, avançar, expandir, se torna natural. E você sabe que Deus te aprova. Então você tem a aprovação que você precisa. Tá bom? Se estiver doendo muito é porque você não está se permitindo, você não está se aprovando. Então, toma essa consciência aqui, tá bom? Outros movimentos que você pode fazer. Dar um lugar para o seu papai e a sua mamãe no seu coração, né? E dizer para eles, pode ser internamente: pai, mãe, obrigada pela vida. Vocês são os grandes, eu sou a pequena, o pequeno. Eu sou grato pela vida recebida. Vou fazer um pouquinho diferente de vocês, nem melhor e nem pior, apenas diferente. Me abençoem, por favor, quando eu fizer diferente de vocês. Me olhem com carinho, por favor, quando eu fizer diferente de vocês. Em honra a vocês, eu sigo a minha própria história. Essas são as frases, tá bom? Não precisa dizer para os seus pais, porque eu sei que isso é muito desafiador, porque às vezes o medo deles é profundo, a crença deles é profunda. Diga internamente, você é pai e mãe. Pai e mãe saudáveis dentro de você, tá bom? É um exercício diário. Sempre que o medo vier, a culpa vier, se apegue com o Criador e converse com você internamente utilizando essas frases sistêmicas. Porque senão você sempre vai ficar esperando a aprovação dos seus pais para fazer o que quer que seja da sua vida maravilhosa, tá bom? Certo? Então você está consciente, sabe que é o seu pertencimento que está aí te impedindo de avançar. Se você não estiver consciente, não tiver esse diálogo interno, não tiver essa consciência que você é um ser espiritual habitando no corpo físico, você vai se auto-sabotar. E vai ficar paralisado e fazendo sempre as mesmas coisas e vivendo essa repetição de padrão na sua vida maravilhosa. Você não veio aqui para ficar paralisado, paralisada, vivendo sempre as mesmas coisas, repetindo os padrões dos membros do seu sistema familiar. Isso é seu. Se está doendo em você, é em você que você precisa curar. Não é para fora que você tem que olhar, tá bom? Ok. Acolha a sua criança interior, porque o papai e a mamãe não vão aprová-la. Passou a fase. Foi lá na infância que você não recebeu essa aprovação, por algum motivo, teve um amor interrompido, como eu vinha contando. Talvez um amor interrompido porque ao nascer você teve que ficar no hospital, longe da mamãe, por alguma complexidade, uma eventualidade no seu nascimento. Teve um amor interrompido. Talvez porque dentro do ventre da sua mãe você se sentiu rejeitado, rejeitada, muitos casos. Às vezes a mãe não está pronta para receber o filho, num primeiro momento ela rejeita. Entende? Então são muitos motivos que podem ter feito com que você se sinta rejeitado.
rejeitada, traído, traída, abandonada. Entende, amado ser de luz? Então tem aí essa ferida dessa rejeição que trava toda a sua vida. Então é você que tem que fazer esse movimento de acolhimento da sua criança interior. E sempre que isso acontecer, você vai pegar a sua criança interior pela mãozinha, porque você já deu um lugar para o papai e para a mamãe no coração e você já disse: me olhem com carinho quando eu fizer diferente de vocês. Certo? Então você não vai mais esperar a aprovação. Vai manter sua posição e seguir seu caminho, sua jornada, tá? Porque se você ficar esperando a aprovação do papai, da mamãe, dos membros do seu sistema familiar, da sociedade, você não vai fazer o que a sua alma veio fazer. Você está impedindo a sua alma de se expressar no mundo. E você recebeu um corpo da criação que é para a sua alma se expressar no mundo. Sem o seu corpo, a sua alma não se expressa no mundo. Sem alma, o seu corpo não tem vida. Pegou essa chave aí? Muito bem. Então, você vai aprender a dialogar internamente com a sua criança interior. Vai conversar com ela. Aqui, ó. Aqui, ó. Podem colocar aí homem, mulher, porque eu sei que tem homem me seguindo aqui também. Mas tá aqui a representação das meninas e os homens também podem fazer o movimento. Ok. Aí, gente, eu falo muito das meninas aqui porque é um caminho que eu percorri, né, amados? E porque 95% do meu público são mulheres. Mas eu sei que tem vocês também, homens. Todos bem-vindos, tá? Ok, então você vai pegar a sua criança interior. Um exemplo, vou me colocar aqui de novo no exemplo. Eu pegava, né? Agora eu não preciso mais disso, eu não tenho mais bengalas e eu não tenho mais que esperar a aprovação de ninguém. Eu não me preocupo, simplesmente eu faço o que eu tenho que fazer porque eu sei que eu sou um canal de Deus que veio se expressar no mundo. Eu sou um canal de Deus que compartilha o conhecimento, eu sou um canal de Deus que está aqui em uma jornada, uma experiência, tá bom? Alma habitando o corpo físico. Então eu superei, eu estou aqui, subindo cada degrau um dia, às vezes 2 no mesmo dia, né? Então, os desafios vêm, mas eu vou tendo mais consciência e mais força para subir aqui cada degrauzinho por dia, vamos colocar assim, né? Então tá, seguindo aqui na minha expansão da consciência. Aí o que acontece? Naqueles momentos, né, eu ainda acolho a minha criança interior? Sim, acolho, mas lá atrás, muito especificamente, para eu seguir aqui com a minha constelação, né, eu disse para minha criança: amor da minha vida, minha criança, minha menininha, nós temos um sonho. Nós viemos aqui com um propósito e nós vamos fazer o que tem que ser feito. Vamos expressar, permitir que a nossa alma se expresse no mundo por meio desse corpo. Eu estou com você. Então, literalmente, eu fecho os meus olhos, converso com a minha criança, caminho até ela naquele momento em que ela tinha muito medo e esperava pelo papai e pela mamãe, que nunca vieram, né? Pego ela pela mãozinha aqui na minha mente, porque eu sou uma alma habitando o corpo físico, então isso tudo acontece no agora. Pego ela pela mãozinha, coloco ela no meu colo e digo: vamos, minha criança, fazer o que precisa ser feito. Eu te aprovo, eu te valido, eu te amo, eu cuido de você. Agora somos nós e o Criador. E eu sigo a minha jornada. É mágico, é mágico. Eu converso com as minhas células, com a minha criança e tudo fica bem, ok? Faça esses movimentos ainda assim, mas não pela necessidade da aprovação e da validação, ou por sentimento de culpa, ou pela necessidade de pertencer, tá bom? São outros desafios. Ok, conforme eu subo o degrau, um desafio novo vem conforme eu disse. Muito bem. Então, esse é o movimento para você, amado ser de luz, incluindo aqui mulheres e homens, como dito. E aí você mantém a sua posição. Quando você faz esse movimento, dá um lugar para o seu pai e sua mãe de forma saudável no seu coração, honrando eles e toda a sua ancestralidade, independente do que tenham feito ou deixado de fazer, deixando com eles tudo que é deles, tomando a força da vida, a força do amor, porque quando você exclui, julga, critica, você está tomando as sombras, você está se emaranhando ao destino deles, você seguirá em lealdade. Quando você faz esse movimento aqui, você honra. Você não está sendo arrogante, você está sendo humilde. Não é se humilhar, é ser humilde, ser grato pela vida recebida.
E aí, quando você tem papai e mamãe saudáveis dentro de você e sabe honrar os membros do seu sistema, sua ancestralidade, você acolhe a sua criança interior. Você aprende a maternar a sua criança interior e você passa a se amar incondicionalmente. Aí você sabe o que significa amor próprio. Aí você aprende o que é amor próprio. Ou seja, amor por você mesma, por você mesmo. Sem esperar nada de ninguém. Porque você não deve nada para ninguém. Ninguém te deve nada. Certo? Então, você vai agir no mundo por você, para você. Você será a sua melhor companhia. Exemplo. Você não vai deixar de ir a uma cafeteria maravilhosa porque você quer tomar um café gostoso, comer um bolo gostoso por falta de companhia. Você irá. Você não vai ficar, ai amiga, vamos comigo, senão eu não quero ir sozinha. Você vai sozinha, porque você nunca estará sozinha, você nunca está sozinha. Em você vive pai e mãe saudável, em você vive ancestralidade e a fonte criadora, o criador está sempre com você. No meu caso, eu tenho um guia espiritual, você tem? Eu tenho. Chame de anjo da guarda, do que você quiser, depende da sua crença. Eu tenho um guia espiritual e ele já me provou isso. Ele já me respondeu que está comigo. Então, quando eu estou tomando café, eu converso com ele, inclusive. Quando eu estou aqui pensando no conteúdo que vou compartilhar com você, eu converso com ele. E silencio a mente para eu ouvir a minha intuição, que é o meu eu sou, o meu eu superior falando comigo. A presença divina em mim, certo? Então, isso é amor próprio. Eu tenho tanta certeza que eu sou uma alma habitando um corpo físico, que eu sou filha da fonte criadora, que eu não me importo mais com o que quer que seja. Eu me importo comigo e cuidar de mim e realizar os meus sonhos. Fazer o que eu amo fazer, que é isso que eu estou fazendo aqui, compartilhando com vocês esse conhecimento, essa filosofia maravilhosa. Então, amado ser de luz, eu aprendi o que é amor próprio. Eu aprendi. Eu me amo. E para finalizar o vídeo, eu vou te dizer o seguinte. Gosto muito da Louise Hay, porque a Louise Hay contribuiu muitíssimo com essa descoberta do meu amor por mim mesma, porque o meu amor por mim mesma sempre existiu, mas eu precisei encontrá-lo, descobri-lo, tá bom? Ok. Então, tem 3 frases que a Louise diz, aliás, tem muitas, né? Porque a Louise é a musa das afirmações positivas. Mas tem 3 que eu repito todo dia na minha vida, tá bom? Então ela diz: eu estou em paz. Eu me amo, está tudo bem. Amado ser de luz, escreva essas 3 frases até você decorar, reprogramar sua mente como eu fiz aqui agora. Cole no post-it no banheiro, no espelho do quarto, na geladeira, enfim, no seu escritório, em tudo. Porque todos os movimentos que você fizer na sua vida, você precisa de paz. Você precisa se amar. E você precisa entender que tudo está certo no universo, que está tudo bem sempre, porque Deus, o Criador, a fonte criadora, sempre está cuidando de tudo. Entendeu? Então, independente do que aconteça na minha vida maravilhosa, eu repito isso todo santo dia. Às vezes eu estou tão conectada com a fonte criadora que eu choro de emoção por saber que eu estou protegida, que Deus me ama, que a criação cuida de mim, que a vida é uma mãe amorosa. Então eu repito, principalmente quando tem o menor desafio acontecendo na minha vida, antes que a minha mente comece a me sabotar e eu comece a fantasiar inúmeras situações negativas, eu já digo, cancelando o pensamento negativo. Eu estou em paz. Porque, amado ser, a minha paz não tem preço. Tá? Então eu já sou uma milionária por viver em paz. Eu estou em paz. Quanto mais eu repito, eu estou em paz, mais paz eu tenho. Certo? Eu me amo. Eu me amo. Eu me amo. Eu cuido de mim. Esse eu me amo, eu me olho no espelho todo santo dia, quando vou pro banho, quando saio do banho, quando eu acordo de manhã. Primeira coisa, olho no espelho, quando eu levanto da minha cama abençoada e eu digo, eu me amo. Rose, eu te amo. Entende, amado ser? E tudo está bem.
tudo está bem. Quando eu falo tudo está bem, é porque tudo está bem. Eu sou Deus em ação. Eu não sou o Deus, mas eu sou um Deus em ação. Então, quando eu falo tudo está bem, eu estou profetizando, eu estou decretando que tudo está bem e tudo é tudo. Então, eu já começo assim o meu dia. Percebe, amado ser? E qualquer desafio que venha, são as primeiras 3 frases que eu utilizo e eu repito. Tudo está bem, eu me amo, eu estou segura no universo, também eu uso muito, né? Eu estou em paz. Faça esse exercício, amado ser de luz. Quando você sentir medo de ir para o próximo degrau, quando você sentir medo de se manter na sua posição para se mudar de cidade, ir para o exterior fazer um curso, seguir o desejo do seu coração, faça esse exercício e você vai ver como é transformador, como é mágico, tá bom? Fazendo isso, o que é manter a posição? Manter a posição, eu vou deixar a bonequinha aqui, que é a criança interior, a representatividade da criança interior, tá bom? Fazer isso, manter a posição que eu falo, é você manter a sua posição dentro do seu sistema familiar. Perceba, papai, mamãe, né? Ancestralidade materna e paterna, você é sua criança interior. Isso aqui é manter a sua posição no seu sistema familiar. Quando tem um problema surgindo, você está sentindo um barquinho naufragando, é porque você saiu da sua posição no seu sistema familiar. É porque você está dando aquela viradinha para olhar para trás. Então, repita essas frases que eu coloquei, faça os exercícios que eu coloquei aqui e se mantenha na sua posição. Sempre adiante, um degrau por dia. Nunca duvide do seu 1%. Tá bom, amado ser? Para você que ficou comigo até aqui agora, ou até agora aqui comigo, gratidão. O vídeo ficou longo mesmo, mas para quem quer expandir, evoluir, se curar, não tem vídeo longo, né? E aqui no YouTube é assim, eu gosto porque eu posso falar mesmo, compartilhar o conhecimento, tá bom? Então, gostou do vídeo? Deixe seu comentário. Quando você curte, comenta, o YouTube entende que é relevante e compartilha com mais pessoas. E eu preciso saber se você está entendendo o que eu estou compartilhando com você. Se você me deixa saber se você entendeu ou não, eu melhoro nos próximos vídeos. Então, contribua aí com a minha expansão aqui, me ajude a melhorar, porque sempre é possível melhorar, tá bom? Eu termino o vídeo aqui, eu te digo que eu sempre vejo você, porque eu vejo mesmo, eu vejo você sempre, e eu desejo que o Criador derrame as bênçãos dele sobre você e te leve ainda mais clareza, para você chegar ao entendimento, agir melhor e aprenda a se amar, se acolher. Porque depois que você entende isso, amado ser de luz que você é, seja masculino ou feminino aí me ouvindo, ninguém te segura mais, tá bom? Um beijo de luz, fique com o Criador e até o próximo vídeo. Eu vejo você. Gratidão.